Capítulo 6. Quando o tumulto acabou, Diabo chamou o Senhor Entendimento e o Senhor Consciência e colocou os dois na prisão como cabeça e líderes desse pesado conflito em alma humana. A cidade então tornou-se calma novamente e os prisioneiros foram tratados com dureza. Sim, ele pensou em tê-los afastados, mas aquele momento crítico não serviu para esse propósito, pois a guerra já estava em todos os portões. Vamos, no entanto, retornar à nossa história. Os capitães, depois que voltaram no portão para o acampamento, convocaram um concílio de guerra a fim de consultar o que deveriam fazer, e em seguida alguns disseram: Vamos subir agora mesmo e atacar a cidade. A maioria, porém, pensou que seria melhor dar outras oportunidades para eles se render. E o motivo pelo qual pensavam que seria melhor fazer isso era porque, até onde conseguiram perceber, a cidade da alma humana estava agora mais inclinada a render-se do que antes. E se eles disseram, enquanto algum deles estavam propensos a render-se a nós, por nossa aspereza lhe desagradamos. Talvez poderíamos afastá-los da ideia de aceitar as nossas convocações, do que gostaríamos de fazer. Portanto, eles concordaram com esse conselho e, chamando o mensageiro, colocaram as palavras na sua boca, prepararam um momento e o enviaram. Não havia se passado muitas horas quando o mensageiro saiu em jornada. Ao subir no muro da cidade, seguiu em direção ao portão dos ouvidos e lá soou a trombeta como ordenado. Então, os que estavam dentro da cidade saíram para ver do que se tratava. E o mensageiro fez o discurso. Ó alma humana, cidade deplorável e de coração duro, por quanto tempo você ainda amará a sua simplicidade pecadora e tola? Terá prazer em seu desprezo? Ainda despreza as ofensas de paz e libertação? Ainda recusará as ofensas de ouro de Shaddai e confiará nas mentiras e falsidades de diabos? Vocês pensam que Shaddai conquistá-los a lembrança das suas ações com eles, e paz e conforto? Ou creio que uma linguagem ríspida vocês conseguem assustá-los como gafanhotos? Deveria ele implorar vocês por medo? Julga-se mais forte que eles? Olhe para o céu e observe as estrelas, quão altas são. Vocês podem interromper o sol de seguir o seu curso e impedir a lua que entregue a sua luz? Vocês conseguem contar o número de estrelas ou desejam os cântaros do céu? Consegue chamar as águas do mar e fazê-las cobrir a face da terra? Vocês conseguem ver todos os homens que são orgulhosos e humilhá-los e cobrir os seus rostos no secreto? Pois é, essas são algumas das obras do nosso Rei, em nome de quem nós vimos até vocês nesse dia, para que se submetam à sua autoridade. Portanto, em seu nome, eu novamente os convoco a render ao capitão deles. A essa convocação, os homens humanianos pareceram ficar em dúvida, sem saber o que responder. Logo, Diablos apareceu e decidiu ele mesmo dar a resposta. E assim começou a fazer o seu discurso para a cidade da alma humana. E ele disse: Cavalheiros, meus fiéis súditos, se é verdade o que esse mensageiro diz sobre a grandeza do rei Shaddai, por medo vocês sempre serão mantidos escravos e obrigados a agir futivelmente. Sim, como vocês agora, embora eles estejam longe, suportam pensar em alguém tão poderoso? E se suportam pensar nele enquanto longe, como suportarão estar em presença? Eu, seu príncipe, sou conhecido de vocês e podem brincar comigo como faria como gafanhotos. Considere então o que é melhor para vocês. Lembre-se das isenções que eu garanti. Além disso, tudo o que esse homem diz
for verdade, como pode todos os súditos de Shaddai serem tão escravizados em todos os lugares onde vivem? Ninguém em todo o universo é tão infeliz quanto eles. Ninguém é tão maltratado quanto eles. Considere minha alma humana. Vocês seriam tão infelizes por me deixar quanto eu ficaria por deixá-los. Mas pense, eu repito, a bola ainda está no campo. Você tem liberdade se vocês souberem usar. Também tem um rei, se puderem dizer como amá-los e obedecer a ele. Com esse discurso, a cidade da alma humana endureceu ainda mais o coração contra os capitães de Shaddai. O pesar em grandeza os esmagou, e o pesar em sua santidade os afundou em desespero. Assim, após uma curta conversa, os homens da parte dos diabolanos enviaram uma resposta ao mensageiro dizendo que, da parte deles, estavam todos decididos a permanecer como seu rei e nunca se render ao rei Shaddai. Que, portanto, era em vão oferecer mais convocações, pois eles preferiam morrer naquele lugar a se render. Assim, tudo parecia retrocedido e a alma humana está fora de alcance. Mas os capitães que sabiam o que o seu senhor podia fazer não se sentiram desanimados em seu coração. Portanto, enviaram outras convocações mais veementes e severas do que a anterior. Mas quanto mais recebiam as convocações, mais eles se distanciavam e se reconciliavam com Shaddai. Quanto mais eram chamados, mais eles se afastavam. Sim, embora fossem chamados do Altíssimo. Então, o capitão deixou de tratar com eles dessa maneira e começou a pensar em outra. Reunir-se para a conferência entre si, sem saber do que ainda deveria ser feito para conquistar a cidade e para libertar da tirania de diabos. Um dizia uma forma, outro dizia outra. Então levantou-se o nobre capitão Convicção e falou: Meus irmãos, minha opinião é esta. Primeiro, vamos continuar usando as nossas atiradeiras contra a cidade e manteremos os alarmes constantes, incomodando eles dia e noite. Ao fazer isso, impediremos o crescimento do seu espírito, exaltando, pois até um leão pode ser domado, se for incomodado continuamente. Feito isso, eu aconselho que, em seguida, unimos nós e escrevemos uma petição para o nosso Senhor Rei Shaddai, pelo qual, depois de demonstrar ao nosso rei a condição da alma humana nessa situação e depois de pedir perdão por nossa missão mal sucedida, imploraremos sinceramente pela ajuda da nossa majestade. E ele que nos envia mais força e poder bélico, e algum comandante valente de boa fala para liderá-los, a fim de que sua majestade não perca o benefício desses bons começos e complete sua conquista da cidade da alma humana. Todos consentiram com esse discurso do nobre capitão. Convicção concordaram em elaborar uma petição e enviá-la rapidamente a Shaddai. Eis o conteúdo da petição. Gracioso e glorioso Rei, o Senhor do melhor mundo e o construtor da cidade humana, nós colocamos, ó soberano, seguindo as suas ordens, nossa vida em risco sob as suas orientações, levantamos uma guerra contra a famosa cidade da alma humana. Quando nós nos aproximamos dela, primeiro oferecemos as condições de paz de acordo com a nossa comissão. Mas eles, grande rei, desprezam os nossos conselhos e não aceitam a nossa repreensão. Escolheram fechar os portões e nos manter fora da cidade. Eles também prepararam suas armas e investiram contra nós e fizeram todo o dano que conseguiram, mas persuadimos com alarme após alarme, retribuindo da mesma maneira como fomos tratados, e realizamos alguns ataques contra a cidade. Diabos, incredulidade e vontade seja feita são os grandes executores contra nós.
Agora estamos em nossos abrigos de inverno, mas continuamos incomodando e enfraquecendo a cidade. Se apenas tivéssemos, como havia imaginado, um amigo em potencial dentro da cidade que repetisse o som das nossas convocações como deveria, o povo talvez já tivesse se rendido. Mas não há ninguém além de inimigos lá, e ninguém para falar no nome do nosso Senhor dentro da cidade. Portanto, embora tenhamos feito tudo o que podíamos, a alma humana continua em estado de rebeldia contra o Senhor. Agora, Rei dos Reis, que apraza o Senhor perdoar ao fracasso dos seus servos, que não têm sido úteis em trabalhar tão desejável quanto a conquista da alma humana. Envie, Senhor, como nos agora pedimos, mais forças para a alma humana, a fim de que seja subjugada, e um homem para lidar, a qual a cidade possa amar e temer. Não falamos porque estamos dispostos a abandonar a guerra, pois somos a favor de deixar os nossos ossos contra a cidade, mas para que a alma humana seja conquistada para a sua majestade. Também oramos, majestade, para que depois dessa conquista tenhamos liberdade para ser enviados em outras campanhas de acordo com os seus graciosos desígnios. Escrita a petição, ela foi enviada rapidamente ao rei pelas mãos do bom homem chamado Senhor Amor pela Alma. Quando a petição chegou ao palácio do rei, que mais poderia ser entregue a não ser ao filho do rei? Ele leu o conteúdo e lhe agradou. Ele a corrigiu e também acrescentou algumas coisas a essa petição. Então, após ter feito tantas emendas e adições quanto achou conveniente com as suas próprias mãos, ele entregou ao rei, a quem, após de entregar reverentemente, colocou em autoridade e falou por si mesmo. O rei, ao ver a petição, alegrou-se, mas imagine o quanto mais ele ficou feliz ao vê-la endossada pelo seu filho. Também lhe agradou saber que seus servos que acamparam contra a alma humana estavam com o coração na missão e firmes em suas resoluções, além de terem ganhado algum terreno na famosa cidade da alma humana. Então o rei chamou Emanuel, seu filho, e lhe disse: Aqui estou, meu pai. Então disse o rei: Você conhece, assim como eu, a condição da cidade da alma humana e o que nos propusemos que você já fez para redimi-la. Venha, meu filho, e se prepare para a guerra, pois você deverá ir para o meu acampamento em alma humana e lá deverá prosperar e prevalecer e conquistar a cidade da alma humana. Então respondeu seu filho: Sua lei está no meu coração e eu agrado em fazer a sua vontade. Esse é o dia porque eu tanto esperei, a obra que aguardei por tanto esse tempo. Conceda-me então a força em que há na sua sabedoria e a correta, e eu irei e libertarei a alma humana de diabos em seu poder. Meu coração tem doído dentro de mim pela miserável cidade da alma humana, mas agora ela está alegre e feliz. Então, com isso, saltou da montanha com alegria, dizendo: Em meu coração não pensei em nada muito doce para a alma humana. O dia da vingança está no coração da minha alma. Alma humana, eu estou feliz que o Senhor, meu Pai, tomou-me capitão da salvação. E agora começarei a amaldiçoar todos aqueles que têm sido maldição para a cidade da alma humana, e eu libertarei todos das mãos dele. Depois que o filho do rei falou isso, a seu pai, a notícia voou imediatamente como um raio para todas as partes do reino. Sim, o único assunto era que Emanuel faria pela famosa cidade da alma humana. Mas é difícil imaginar como cortesões também ficaram tocados por esses desígnios do príncipe. Sim, eles ficaram tão afetados por essa obra e pela justiça da guerra que o mais alto líder e o maior membro da nobreza do reino desejou ter comissões sobre a liderança de Emanuel a fim de ajudar a conquistar a miserável cidade da alma humana para Shaddai,
novamente. Então, concluiu-se que alguns deveriam ir e levar o acampamento a notícia de que Emanuel iria até lá para recuperar a cidade da alma humana e que levaria consigo uma força tão poderosa e invencível que ninguém poderia resistir a ela. Mas como nobres da corte queriam correr como criadas para levar essa notícia para o acampamento que estava em alma humana. Quando os capitães souberam que o rei mandaria Emanuel, o que agradava ao seu filho nessa missão pelo grande Shaddai, seu pai, eles também, para mostrarem como se sentiam felizes com o pensamento da sua vida, deram um grito que fez a terra tremer. Sim, as montanhas responderam com um eco e o próprio Diablos agitou-se e tremeu. Você deve saber que, apesar da cidade humana em si não estar muito preocupada e que estava com um projeto, ai deles, eles estavam terrivelmente embriagados, pois só olhavam para o próprio prazer e o próprio desejo. Diabos ainda era o seu governador. Ele possuía espiões de um lado de fora dos responsáveis por lhe enviar informações sobre todas as coisas e dizer o que estava sendo preparado na corte contra ele. E informou que Emanuel chegaria em breve com uma força para invadir, e não havia nenhum homem na corte, nenhum nobre no reino, a quem Diabos temia tanto quanto esse príncipe. Pois, se você lembra, eu já contei antes que Diablo se sentiu o peso das suas mãos, então saber que ele iria até a cidade fez temer ainda mais. Bem, você pode ver, como eu disse, que o filho do rei estava envolvido em sair da corte para salvar a alma humana e que seu pai se tornaria capitão das forças. Ao terminar o tempo da sua preparação, ele se dirigiu em sua marcha e levou com ele para o seu poder 5 nobres capitães das suas forças. O primeiro era o famoso capitão, o nobre capitão Crédito. Suas cores eram avermelhada. O Senhor Promessa carregava com o escudo, ele tinha o Cordeiro Santo e um escudo dourado, contava 10.000 homens aos seus pés. O segundo era aquele famoso capitão, capitão Boa Esperança. Suas cores eram azuladas, seu porta-estandarte era o Senhor Expectativa. E com o escudo ele tinha 3 âncoras douradas, contava 10.000 homens aos seus pés. O terceiro era o valente Capitão Caridade. O seu porta-estandarte era compassivo, suas cores eram verde como escudo. Ele tinha 3 órfãos nus abraçados. Contava com 10.000 homens aos seus pés. O quarto era o galante comandante Capitão Inocente. Seu porta-estandarte era o Senhor Inofensivo. Suas cores eram branca como escudo. Ele tinha 3 pombas douradas. O quinto era verdadeiramente leal e muito amado Capitão Paciência. O seu porta-estandarte era o Senhor Longo Sofrimento. Suas cores eram negra e com o escudo ele tinha 3 flechas atravessando o coração dourado. Esses eram o capitão de Emanuel. Eles eram os seus portas-bandeiras e as suas cores e os seus escudos. O homem sobre os seus comandantes. Então, como eu disse, o bravo príncipe começou a sua marcha em direção à cidade da alma humana. O capitão Crédito liderava o grupo e o capitão Paciência ia na retaguarda. Sendo assim, os outros 3 e os homens formavam o campo principal. O próprio príncipe conduzia sua carruagem à frente de todos. Quando eles saíram em marcha e com uma trombeta soava, suas armaduras brilhavam e as cores balançavam ao vento. A armadura do príncipe era todo de ouro e brilhava como o sol no firmamento. E as armaduras dos capitães pareciam estrelas reluzentes. Havia alguns cortesãos também que conduziam os voluntários pelo amor. Ele tinha o rei Shaddai e pela feliz libertação da cidade da alma humana. Quando saiu para recuperar a cidade da alma humana, Emanuel levou consigo, sob ordens do seu pai, 54 arietes e 12 atiradeiras para lançar pedra. Todos esses itens eram feitos de ouro e os homens os carregavam com ele no coração e no corpo de seus exércitos durante o trajeto da alma humana.
Então marcharam até chegar a uma légua da cidade. Ali permaneceram até os 4 primeiros capitães se aproximar para atualizá-los com a notícia. Então, continuaram a jornada até Almumana. Ali chegaram. No entanto, quando os antigos soldados que estavam no acampamento vieram e viam que mais tropa para se ajuntar a eles deram novamente um grito diante dos muros da cidade humana da alma humana, o qual amedrontou ainda mais diabos. Então sentaram-se diante dele os 4 capitães e fizeram, ou seja, somente contra os portões da alma humana, mas a cercaram. E sitiaram por 3 e por diante dessa forma por todos os lugares que a alma humana quisesse olhar. Eles viriam a força e o poder sitiada contra elas. Além disso, havia montes alinhados contra a cidade. O Monte Gracioso estava de um lado e o Monte Justiça de outro. Também havia diversas barreiras, pequenas ondulações de solo, como o Morro da Verdade, Franca e Barreira. Não ao pecado, onde muitas das atiradeiras foram colocadas contra a cidade sobre o monte, havia 4 delas, e sobre o monte da justiça também. E o restante foi convenientemente colocado em diversas partes ao redor da cidade. 5 dos melhores arietes, ou seja, dos maiores deles, foram colocadas sobre o monte. Ouvi atentamente. Um monte localizado bem ao lado do portão dos ouvidos, com a intenção de abri-los à força. Quando os homens da cidade viram a multidão dos soldados que se levantaram contra eles, bem como as armas das atiradeiras onde estavam plantados, e também o brilho das armaduras e o balançar das suas cores, eles foram obrigados a mudar os seus pensamentos. Mas quase não alteraram os seus pensamentos para outros mais valentes, e sim para os mais fracos. Pois, embora eles pensassem antes que estavam seguros bastante, agora começaram a pensar que nenhum homem sábio seria a sua sorte ou sina. Quando o bom príncipe Emanuel terminou de sitiar a alma humana, ele primeiro hasteou a bandeira branca, que quis posicionar entre a tiradeira dourada, colocando no Monte Gracioso. Ele fez isso por 2 razões. Primeiro, para avisar a alma humana que poderia ser e seria misericordioso se voltasse para ele. Segundo, para que não deixasse com dúvidas quanto à destruição deles caso continuassem rebeldia. Então, a bandeira branca com 3 pombas douradas permaneceu arteada durante 2 dias inteiros, a fim de dar à cidade o tempo e espaço para considerar eles como indicado anteriormente. Como se não estivesse nem um pouco preocupado, não deram resposta alguma e nem sinal favorável ao príncipe. Então ele ordenou aos homens que hastearam a bandeira vermelha sobre o monte chamado Justiça. Era a bandeira vermelha do capitão Julgamento, cujo escudo era uma fornalha ardente. Essa bandeira também ficou balançando diante deles por diversos dias. Mas, assim como agiram com a bandeira branca quando esta foi arteada, agiram com a bandeira vermelha e, mesmo assim, não se aproveitou deles. Quando o príncipe ordenou novamente a seus servos que arteasse a bandeira negra, cujo escudo era 3 relâmpagos flamejantes, em desafio contra eles, a alma humana continuou indiferente a isso, como antes. Então, quando o príncipe percebeu que nem a misericórdia, e nem o julgamento, e nem a execução desse julgamento iria e nem poderia alcançar o coração da alma humana, esse foi tocado por muito pesar e disse: certamente essa estranha atitude da cidade da alma humana é fruto da ignorância sobre as formas e esquemas de guerra, e não de uma provocação contra nós, e nem desdém por suas próprias vidas. Ou eles conhecem os próprios hábitos de guerra e os não rituais de cerimônia das guerras em que estamos envolvidos, como guerras que faço contra o meu inimigo, diabos. Assim, Emanuel enviou a mensagem para a cidade da alma humana, a fim de lhe avisar que eles queriam dizer com esses sinais e cerimônias da bandeira.
e também para saber o que eles escolheriam, se a graça e a misericórdia ou julgamentos e execução. Tudo isso enquanto os homens mantinham os portões fechados com tranca, ferrolho e barra. O mais rápido que começaram sua vigilância, o mais possível. Além disso, Diablos reuniu toda a força que podia para encorajar a cidade a resistir. Os cidadãos também corresponderam ao mensageiro do príncipe e, em resumo, ele disse: Grande Senhor, quanto ao que sinalizou para nós por meio do seu mensageiro, se vamos aceitar sua misericórdia ou cair por sua justiça. Estamos limitados pela lei e costume deste lugar, e não podemos lhe dar resposta positiva, pois é contra a lei, o governo e a prerrogativa real do nosso rei fazer paz ou guerra sem ele. Mas faremos o seguinte: pediremos ao nosso príncipe que venha até o muro e ali lhe dê o tratamento que acha adequado e vantajoso para nós. Quando o bom príncipe Emanuel ouviu essa resposta e viu a escravidão e a servidão do povo e quanto eles estavam contentes em permanecer nas correntes do tirano diabo, o seu coração ficou em luto. E, de fato, quando ele percebeu em qualquer momento que os homens estavam satisfeitos sobre a escravidão do gigante, sentiu-se abalado. No entanto, voltemos novamente ao nosso relato. Quando a cidade levou essa notícia a Diablos e lhe disse que o príncipe presente no acampamento esperava uma resposta da parte dele, recusou-se a fazê-lo e bufou o quanto pôde, mas em seu coração estava com medo. Então ele disse: Eu mesmo vou descer os portões e darei a ele uma resposta que achar adequado. Sendo assim, ele desceu até o portão da boca e ali falou a Emanuel, mas em uma língua que ninguém da cidade entendia. Ele disse: Ó grande Emanuel, Senhor de todo o mundo, eu sei que você é o filho do grande rei Shaddai. Por que então vem me atormentar e me tirar da minha possessão? Essa cidade de alma humana, como você sabe muito bem, ela é minha, e isso por um direito duplo. Em primeiro lugar, ela é minha por direito de conquistar. Eu ganhei em campo aberto e deverá ser presa, ser retirada do poderoso, ou aquele que foi preso legalmente deverá ser libertado. Em segundo, a cidade da alma humana é minha também por uma sujeição. Eles abriram o portão da cidade para mim, juraram fidelidade a mim, escolheram abertamente que eu fosse o rei deles. Também entregaram o seu castelo em minhas mãos, a fim de submeter toda a força da alma humana a mim. Além disso, essa cidade negou sim, eles rejeitaram a sua lei, o seu nome, a sua imagem e tudo que é seu. Deixaram para trás, aceitando abrir espaço para a minha lei e para o meu nome e para a minha imagem e tudo que é meu. Pergunte a qualquer um dos seus capitães e eles lhe dirão que a alma humana já demonstrou como resposta a todas as suas convocações, amor e lealdade para mim, mas sempre desdém e desprezo e desrespeito para o que é seu. Agora você, o justo, o santo, e não deve cometer iniquidade alguma. Sendo assim, eu peço que vá embora e deixe-me ir em paz com a minha herança legítima. O discurso foi feito na língua do próprio Diabos, pois, embora ele pudesse falar o próprio idioma de qualquer homem, senão ele poderia tentar-o como deveria, possuir uma língua própria. Era a língua da caverna infernal ou do poço negro. Sendo assim, a cidade da alma humana, pobres almas, não compreendeu, nem viu como ele se curvou e se encolheu enquanto estava diante de Emanuel, o seu príncipe. Durante todo esse tempo, ele considerava aquele cujo poder e força não poderia se resistir. Por isso, enquanto ele argumentava que ainda deveria ter a sua resistência ali e que Emanuel não tiraria dele por força os habitantes de Vanglória, ainda mais o seu valor, perguntando: quem é capaz de entrar em guerra contra ele? Bem, quando esse falso rei terminou de falar, Emanuel, o príncipe de ouro, levantou-se e falou:
Essas foram as suas palavras. A você, ó enganador, eu tenho em nome do meu Pai, em meu próprio nome, e como representante para o bem dessa infelicidade da alma humana, algo para te dizer. Você finge ter um direito legítimo sobre a deplorável cidade da alma humana. Quanto mais está do que claro para toda a corte do meu pai que a permissão que você obteve para entrar pelos portões da alma humana foi por meio de mentiras e engano. Você mentiu sobre o meu pai, mentiu sobre a lei dele e assim enganou o povo da alma humana. Finge que as pessoas aceitaram você como capitão e senhor por direito, mas isso também é consequência do engano e da fraude. Agora, se a mentira e a maldade e a astúcia pecaminosa, bem como todas as formas terríveis de hipocrisia, foram para o tribunal do meu Pai, onde você deve ser julgado por equidade e direito. Então, eu confessarei a ele que você obteve uma conquista legítima, mas ai de mim, que ladrão, que tirano, que diabo há que não conquiste algo desse tipo? Eu, entretanto, posso fazer aparecer, ó diabos, que você, em toda a ambição de conquista da alma humana, não teve nada verdadeiro para dizer. Acha que isso foi certo? Isso que você fez, colocar mentira sobre o meu pai e fazê-lo parecer para a alma humana o maior enganador do mundo? É o que diz sobre o que fez conscientemente perverter o verdadeiro significado e o propósito da lei? E foi bom também prender agora a miserável cidade da alma humana por causa da sua inocência e simplicidade. Sim, você conquistou a alma humana e lhe prometeu fidelidade ao transgredir a lei do meu pai. Quando você sabia e não tinha como saber, tendo consultado suas próprias experiências, que assim iria destruí-lo. Você mesmo, ó mestre da inimizade, desconfigurou a imagem do meu pai em alma humana e colocou a própria imagem no lugar para a tristeza do meu pai, aumento do seu pecado e para o dano intolerável de desfalecer a cidade da alma humana. Além disso, como em todas as coisas fossem pouco, você não apenas iludiu e destruiu esse lugar, mas por suas mentiras, ações fraudulentas, colocou-os contra a própria libertação. Ah, como você os agitou contra os capitães do meu pai e o fez lutar contra eles, enviando para eles libertá-los da escravidão. Todas essas coisas e muitas outras você fez contra a luz e para o desprezo do meu pai e da sua lei. Sim, e com o objetivo de fazê-lo desprezar a miserável cidade da alma humana para sempre. Portanto, eu venho para vingar o mal que você fez a meu pai e para lidar com você por causa das blasfêmias que fez para a pobre alma humana. Pronunciar sobre o nome dele, sim, o príncipe da caverna infernal, isso cairá sobre a sua cabeça. Quanto a mim, ó diabos, eu venho contra você por um poder legítimo e para tirar por força da alma humana dos seus dedos em chamas, pois essa cidade é minha e isso é por direito inquestionável, como o verão. Todos aqueles que buscam os registros mais antigos e mais autênticos, eu vou requerer o meu título para a confusão da sua imagem. Primeiro, sobre a cidade da alma humana, o meu pai a construiu e a preparou com suas mãos. O palácio que está no meio da cidade também foi construído para a sua própria satisfação. Portanto, alma humana, pertence ao meu pai. E isso é o melhor dos títulos. É aquele que contradiz essa verdade, mente contra a própria alma. Em seguida, Emanuel continuou. Em segundo lugar, o mestre da mentira, essa cidade é minha. Primeiro, porque eu sou herdeiro do meu pai, seu primogênito, e o único prazer do seu coração. Portanto, eu venho contra você por meu próprio direito, ainda que para recuperar minha própria herança das suas mãos. Além disso, como eu tenho dito, o título sobre a alma humana por ser herdeiro de meu pai, também eu tenho o presente dele. A cidade era do meu pai e ele deu para mim.
Em nenhum momento eu ofendi meu pai para que ele tirasse de mim e desse a você. Eu também não fui forçado por falência a vender a minha amada cidade da alma humana para você. A alma humana é o meu desejo, o meu prazer e a alegria do meu coração. A alma humana é minha pelo direito de comprar. Eu a comprarei. Ó diabos, eu comprei para mim. Agora, como ela é minha, ela é do meu pai, eu sendo herdeiro, e como também me tornei minha por uma grande compra, concluiu-se por direito legítimo. A alma humana é minha e você é usurpador, um tirano, um traidor ao possuí-la. Este foi o motivo da minha compra. A alma humana havia transgredido como meu pai. Como meu pai dissera no dia em que ele quebrou a lei que deveria morrer. É o mais viável o céu e a terra passarem do que o meu pai quebrar a sua palavra. Portanto, quando a alma humana pecou em dar ouvidos à sua mentira, eu mesmo me ofereci como um seguro para o meu pai, corpo a corpo para a alma humana, para que compensaria as transgressão da alma humana. E meu pai aceitou. Então, quando o tempo indicado chegou, entreguei meu corpo por corpo e alma por alma em vida, por vida e sangue por sangue, e assim redimi a minha amada alma humana. Não fiz isso pela metade. A lei e a justiça do meu pai, que estavam envolvidos na ameaça das transgressões, ambas encontraram-se satisfeitas e muito contentes na libertação da alma humana. Por isso, por último, eu não venho hoje aqui contra você, mas por ordem do meu pai. Foi ele que disse para mim: vai e liberte a alma humana. Portanto, que você saiba, ó fonte de enganos, e seja conhecida da toda a cidade da alma humana, também que eu não venho contra você sem nome. E agora, disse o príncipe, eu tenho uma palavra para a cidade da alma humana. No entanto, assim que mencionou que tinha uma palavra para falar contra a estupefata cidade da alma humana, dobraram-se os guardas nos portões e todos os homens receberam a ordem de prestar atenção. Mesmo assim, ele continuou e disse: ó infelicidade da alma humana, só posso ficar tocado com a piedade e compaixão por vocês. Aceitaram diabos como rei, se tornaram guardadores e ministros dos diabolanos contra o seu soberano senhor. Vocês abriram os portões para eles, mas fecharam rapidamente sobre mim. Vocês lhe deram atenção, mas tamparam os ouvidos ao meu clamor. Eles lhe trouxeram destruições e vocês receberam. Eles a destruíram e eu vim para trazer salvação. Mas vocês não prestaram atenção em mim. Além disso, com mãos sacrilegas, retiraram tudo que era meu de vocês e deram tudo ao meu adversário, maior inimigo do meu pai. Vocês se curvaram e se submeteram a ele, fizeram votos e juraram ceder. Pobre alma humana, o que eu farei com vocês? Eu devo salvá-los? Eu devo destruí-los? O que eu devo fazer? Eu devo lançá-los sobre vocês e reduzir vocês a pó? Ou tornar um monumento da riqueza da graça? O que eu devo fazer? Ouça atentamente, então, cidadãos da alma humana. Preste atenção nas minhas palavras e viverão. Sou misericordioso, alma humana, e me conhecerão assim. Não feche os seus portões para mim, alma humana. Não é minha incumbência nem minha inclinação fazer mal a vocês. Por que voaram tão rapidamente para longe de seu amigo e ficaram tão perto do seu inimigo? De fato, eu vou tomá-la, pois é o momento de se arrepender de seu pecado. Mas não temam por sua vida. Essa grande força não é para feri-lo, mas para libertá-los da escravidão e sujeitá-los à obediência. A minha missão, na verdade, é entrar em guerra contra o diabo, o seu rei, e contra os diabolanos ao seu lado. Ele é um homem armado que guarda a casa em que e eu quero ficar fora daí. Devo dividir os seus despojos e tirar a sua armadura e lançar fora da sua habitação para tornar minha. É isso, alma humana. Diabos verá
Quando for obrigado a me seguir em correntes e quando a alma humana se alegrar em contemplar isso, eu poderei avançar com o meu poder, pois isso fará com que eles deixem e partisse. Mas eu tenho o meu coração tratar diretamente com ele, que a justiça da guerra que eu farei contra diabos seja vista e reconhecida por todos. Ele tomou a alma humana por fraude e a mantém por violência e engano, e eu deixarei despido e nu diante dos olhos de todos. Todas as minhas palavras são verdadeiras. Eu sou poderoso para salvar e libertar a alma humana das suas mãos. Esse discurso teria sido principalmente para a cidade, mas para a alma humana não ouviu nada deles. Os homens trancaram o portão dos ouvidos, bloquearam e mantiveram-os trancados e com os ferrolhos. Além disso, estabeleceram um guarda sobre eles e ordenou que nenhum alma humaniano fosse até ele ou qualquer outro dos acampamentos e entrasse na cidade. Esses fizeram tudo isso por estarem terrivelmente enfeitiçados por diabos contra o seu senhor, o príncipe legítimo. Portanto, nenhum homem, ou voz, ou som de homens pertencia ao glorioso anfitrião que deveria entrar na cidade.